Você já ouviu falar sobre a hérnia diafragmática congênita? Como o próprio nome diz, esse é um problema congênito que acontece durante a formação intraútero, que não é tão comum, mas que pode acometer recém-nascidos que chegam para a gente na UTI neonatal e vale a gente entender então a sua fisiopatologia. Quer entender melhor sobre ela? Fica comigo nesse vídeo e se você não está inscrito no canal, já sabe, né? Aproveite para se inscrever. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito da hérnia diafragmática congênita. Ela é uma patologia que acomete 1 a cada 2.000 e até 1 a cada 5.000, a prevalência é muito variável na literatura, mas olha só, que seja 1 a cada 2.000 nascidos vivos, é uma prevalência relativamente baixa, mas se a gente pensar no comprometimento, nas complicações que esses bebês com hérnia diafragmática congênita têm, a gente deve se preocupar e deve pensar então nessa fisiopatologia, tá? A hérnia diafragmática congênita, então, ela acontece ainda no início da gestação, porque não houve um fechamento adequado da cavidade pleuroperitoneal e com isso vai ter um defeito no diafragma, permitindo que as vísceras abdominais entrem na cavidade torácica. E aí que está o grande problema. Mais comumente, cerca de 85 a 90% dos casos acontecem do lado esquerdo, porque essa cavidade esquerda é maior e ela demora um pouco mais tempo para fechar. E como demora mais, fica mais tempo exposto a efeitos adversos, ambientais, enfim, iatrogênicos que podem levar a essa malformação, podem fazer com que essa cavidade não se feche adequadamente, acontecendo então um defeito nesse diafragma e o que permite que as vísceras, o conteúdo abdominal, entre na cavidade torácica. E por que aí está o grande problema, como eu já mencionei? Porque o sistema respiratório, ele vai começar o seu desenvolvimento lá por volta da 6ª semana de idade gestacional, mas ele acontece durante toda a gestação. Na verdade, quando o bebê nasce, esse sistema respiratório ainda nem finalizou o seu desenvolvimento. Mas algumas etapas importantes acontecem da 6ª semana de gestação até que esse bebê nasça, preferencialmente a termo, para que tudo aconteça certinho. E entre esses processos acontece o estágio pseudoglandular, por exemplo, que é de desenvolvimento das vias aéreas condutoras. Depois a gente vai para a fase canalicular, sacular terminal, em que vão acontecer o aumento do número de área de troca de alvéolos e o período alveolar, em que vai acontecer de fato o aumento do número de alvéolos, e isso acontece até os 8 anos de idade da criança. Mas para esse sistema respiratório se desenvolver, ele precisa de espaço, obviamente. Esse sistema respiratório ele é preenchido por líquido durante a vida intraútero. Esses pulmões não realizam trocas gasosas durante a vida intrauterina, isso acontece via mãe, via placenta, mas ele precisa crescer, se desenvolver e por isso então ele fica preenchido por líquido. Esse líquido é produzido pelo próprio epitélio pulmonar e ele garante uma capacidade residual funcional. Imagina que esses alvéolos estejam vazios. Já que não está passando ar por ali, teoricamente eles ficariam vazios e a tendência é que eles colabassem, esse pulmão não preenchesse toda a cavidade torácica, a maior parte pelo menos, né? Mas, por isso, então, ele é preenchido por líquido durante a gestação. Esse líquido vai manter pelo menos a capacidade residual funcional, que é aquele volume que fica nos pulmões depois de uma respiração tranquila. Essa capacidade residual funcional, então, permite que esse pulmão se desenvolva, cresça. Quando existe a hérnia diafragmática congênita, como o conteúdo abdominal foi para a cavidade torácica, esse pulmão ele não tem espaço para expandir, para se desenvolver, para manter essa capacidade residual funcional. Então, o grande problema da hérnia diafragmática congênita é a hipoplasia pulmonar associada. Esse pulmão ele não se desenvolve, ele está hipoplásico, ele está com um tamanho muito reduzido ao nascimento. E claro, vai depender do quanto de conteúdo invadiu ali a cavidade torácica para a gente saber o grau dessa hipoplasia, mas que geralmente é muito importante. E lembrem-se que os alvéolos se desenvolvem, o sistema respiratório se desenvolve de um modo geral e junto com eles os vasos pulmonares. Já que não tem tanto pulmão, né, tá reduzido, tá hipoplásico, não tem também vasos pulmonares bem desenvolvidos, por isso que muitos desses pacientes têm hipertensão pulmonar persistente neonatal.
Essa hipertensão pulmonar é causada justamente por conta dessa hipoplasia. Durante a vida intraútero, esses pulmões não estavam recebendo todo o débito cardíaco. Pensa que a cada batimento do coração, o pulmão deve receber um grande volume de sangue que está chegando ali ao lado direito do coração. Só que durante a vida intraútero, a circulação fetal ela tem vários desvios, porque já que os pulmões não estão realizando trocas gasosas, todo o sangue não precisa passar por ali. Vamos agilizar o processo, fazer chegar no restante do corpo do bebê, do feto nesse caso, né? Mas após o nascimento, existe a transição da vida intraútero para a vida extraútero. Essa circulação fetal deve fazer a transição para a circulação neonatal. O bebê vai perder esses desvios porque ele perdeu a placenta que está levando o sangue oxigenado, ele precisa agora estabelecer a sua respiração, esses desvios vão se fechar de modo que esses pulmões precisam receber todo o débito cardíaco, porque agora ele tem a função de fazer trocas gasosas. Só que, como esse pulmão está hipoplásico, o que acontece é que todo aquele débito cardíaco não consegue chegar lá. Isso gera uma hipertensão pulmonar persistente neonatal, justamente por conta dessa hipoplasia. A hipertensão pulmonar pode ser causada por diversos fatores, por uma má adaptação, a resistência vascular pulmonar continua alta após o nascimento, de causas primárias, idiopáticas, mas também secundário, por exemplo, a síndrome de aspiração de mecônio, há uma cardiopatia congênita, enfim. Mas aqui nesse caso, entenda que a hipertensão pulmonar está sendo causada pela hipoplasia, por não ter vaso suficiente para receber todo aquele débito cardíaco, e os vasos que existem, então, vai existir uma hipertensão, já que agora com o nascimento ele precisa receber todo o débito cardíaco. Tratamento cirúrgico, né? O bebê precisa ser submetido à cirurgia para realocar todo esse conteúdo abdominal para o abdômen de fato e estabelecer uma ventilação, mas são pacientes difíceis de ventilar, são pacientes que têm essa hipoplasia importante, que têm comprometimentos associados a crescimento e desenvolvimento por conta de toda a questão respiratória de base que eles apresentam. Tudo bem? Espero que você tenha entendido essa fisiopatologia da hérnia diafragmática congênita. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa aqui o seu like e eu te vejo numa próxima. Até mais!